Isaac e eu nasci numa família destruída. Minha mãe estava grávida de mim, ela tinha 15 anos, e o meu pai era traficante, tinha 30 anos. E ele era chefe de uma boca de fumo, da onde eu morava, e a minha mãe também fazia pequenos furtos, assaltos, e também traficava. E eu logo na barriga dela, ela já usava drogas comigo lá dentro. Logo depois do meu nascimento e mais 2 irmãos, ela começou a usar crack. Então ela nos deixava sozinhos dentro de casa. Ela não acompanhava a nossa infância, ela não cuidava direito, por conta da droga. E o meu pai decidiu largar o crime para cuidar da gente, trabalhava e só voltava à noite. E os vizinhos, muitas das vezes comovidos com os choros da gente, na época eu com 2 para 3 anos, eles cuidavam da gente até um certo ponto que não deu mais. Eles chamaram conselho tutelar, na onde o meu pai e a minha mãe, sem condições, perderam a nossa guarda. Não tinha referência de mãe. Meu pai, o que eu lembrava dele era o que os meus tias falavam, que era uma pessoa que usava drogas, até trabalhava, mas não tinha futuro nenhum, tinha estudo. Minha mãe, eu raramente via ela, era de 1 ano, aí depois 6 meses ela aparecia, depois 2 anos. Nisso eu fui morar com a minha avó. E ela sempre levando a gente, cuidando da gente ali na infância, mas mesmo assim ela não foi o suficiente porque eu acabei sofrendo um abuso. Quando eu tinha 10 anos, eu sofri um abuso por parte de um familiar, e aquilo ali foi mexendo com o meu psicológico de uma tal forma que eu queria machucar as pessoas. Eu via que aquilo ali me machucou, eu estava tão machucado que eu queria que as pessoas sentissem aquela dor que eu estava sentindo. Então, logo aos 12 anos, me apresentaram às drogas. Eu lembro até hoje da primeira vez que me ensinaram a usar drogas. E nisso eu fui tendo cada vez mais prazer. Chegou um momento que eu passei a morar com meu pai, e por ele também estar naquela vida, a gente usava do mesmo cigarro de maconha. Até que eu conheci o tráfico, fui preso. Pela primeira vez, nós formamos uma quadrilha e partimos para um assalto. Nós cometemos, se eu não me engano, 2 ou 3 assaltos naquele mesmo dia. E à noite, sem esperar nem nada, a polícia invadiu o local onde a gente estava e eu, sem reação, acabei sendo preso. Fui reconhecido pelas vítimas aos 14 anos. Minha primeira passagem, um assalto à mão armada e formação de quadrilha. Pela primeira passagem, eu fiquei pouco tempo, mas logo depois que eu saí, eu já voltei com mais força. Ou eu entrar de cabeça naquele mundo ali, eu tinha prazer, era prazeroso para mim. Qualquer lugar onde a gente estivesse, eu olhava, via que não tinha policiais ou pessoas que de repente poderiam intervir, e eu pensava assim, poxa, aquele ali, ele tem um celular que me atrai. Aquilo ali eu vou ter um dinheiro a mais, eu quero ver ele tirar a carteira e me dar. Eu quero tudo que ele tem. Eu fazia pela droga para ter o dinheiro, para ostentar, sim, mas era algo, uma mente criminosa, pode-se dizer. Aquilo ali me satisfazia. Era uma forma de preencher aquele vazio que eu tinha devido a tudo aquilo que eu tinha passado. Poucos meses depois, eu fui preso de novo, com 14 anos ainda, e foi um outro assalto. E naquele eu fui preso, levado à Fundação Casa. Eu só fui cair a minha ficha quando eu estava lá dentro. Eu achei que seria como outro, poucos dias e depois ia sair e voltar a cometer novamente. Mas quando eu cheguei na Fundação Casa, aquele lugar, aqueles garotos ali, que caiu a minha ficha, eu falei, puxa, agora eu tô aqui dentro. E ali eu nunca me imaginava, passou um filme na minha mente do que aconteceu lá no passado, com a minha mãe, com os meus pais, o abuso. À noite era onde vinha aquela angústia, aquele medo. Poxa, eu tô aqui, longe dos meus pais, um garoto com 14 anos. Era uma noite atrás da outra, mais angustiante. Até que eu
eu fiz uma oração, poxa, meu Deus, me tira daqui. Mas era uma súplica da minha alma, porque ela estava já cheia daquilo ali. Aquilo ali já não estava fazendo mais bem, como se ela estivesse intoxicada de tanta maldade, de tanta crueldade, de tudo aquilo que eu estava fazendo. E até que depois dessa oração, foi passando-se os dias, eu fui julgado. E Deus me respondeu. Ele, de uma forma que eu nem imaginava, ele trouxe os voluntários do trabalho da Fundação Casa lá para dentro. Um daqueles voluntários, ele falou assim, olha, ele sabe que se ele morrer agora, a alma dele não vai subir, não vai ter a sua salvação. E eu não perdi tempo, isso aconteceu na sexta-feira, a reunião era no sábado. Eu fui. Eu falei, não, eu quero uma vida nova. Eu lembro que no primeiro dia eu me batizei, eu pedi para me batizar, porque eu sabia que aquilo ali não ia me render mais futuro. Eu subi daquelas águas um novo Isaac. Eu subi diferente. Eu já não queria mais as drogas, eu já não queria mais o tráfico, o roubo. Aquilo ali não fazia mais prazer, não me trazia mais prazer. Eu já não tinha mais vontade de fazer aquilo ali. O que eu queria era alimentar minha alma. Da mesma maneira que eu acordava e usava a droga, eu acordava e fazia uma oração. Eu pedia a Deus ajuda, porque eu sabia que lá fora eu ia enfrentar de novo aqueles mesmos problemas, as mesmas situações, os amigos mais fortes ainda me chamando, e eu sozinho não ia conseguir suportar. Então eu pedia. Eu lembro que eu fiquei 4 meses ainda recluso. Ele já tinha me batizado e foi muito importante, porque 2 meses antes de eu sair, eu recebi o Espírito Santo lá dentro. Foi numa quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Na quarta-feira tinha reunião e o pastor que estava fazendo aquela reunião, ele falou uma palavra que me marcou muito. Aquela palavra dizia que a gente tinha que buscar a palavra de Deus como uma criança busca o leite da mãe. E eu lembro até hoje o raciocínio que eu fiz, porque eu imaginei uma criança pedindo para a mãe ser amamentada. Ela não ia ficar quieta, ela não ia se deixar simplesmente por qualquer distração. Ela ia a fundo até conseguir o leite. E foi o que eu fiz. Naquela quinta-feira eu não era acostumado a acordar mais cedo, eu acordei mais cedo, eu fiz uma oração que me fez levantar, que me fez ir para a escola, lá ainda diferente, e no banheiro da escola eu fui e eu busquei ali o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio sobre mim. Foi algo totalmente diferente. Ele entrou muito mais a fundo do que a droga. Ele passou pelo meu subconsciente e entrou na minha alma. Aquilo ali foi algo transformador. Eu vi vida. Naquele momento eu soube, eu tive certeza. Poxa, Deus existe e Ele está comigo. Foi como se não, Ele me abraçou. Naquele momento ali, eu ouvi nitidamente no meu subconsciente Ele falando, eu sou contigo. E foi algo que até hoje eu não esqueço os detalhes daquele momento. Me fez, naquele banheiro, aquele lugar sujo, as pessoas entrando ali, e eu sussurrando baixinho, pedindo a Ele mais. Foi algo diferente. Eu tinha 15 anos na época e eu saí dali, eu não vi a hora de falar de Jesus para as pessoas. Eu queria passar para elas a mesma alegria. Eu lembro que eu ficava, no tempo que eu tinha, eu ia nos internos que estavam junto e falava para eles de Jesus. E mostrava para eles. Eu estava lá dentro, preso aos olhos físicos, mas eu tinha conquistado a minha libertação. Eu estava livre. O meu espírito era livre. Eu me via outro jovem, outro homem. Quando eu saí e os jovens que andavam comigo, que roubavam, que fazia parte da mesma quadrilha, e eu levei um deles para a igreja, ele foi o caminho todo olhando para mim e falando, eu não acredito, como que ele pôde mudar daquela forma. Hoje já se passaram algum tempo e aquela mesma alegria não passou, não foi uma alegria de momento, uma alegria que eu tinha nas drogas que eu precisava usar de novo, não. Não passou, não passa, cada dia pelo contrário ela acrescenta mais.
Hoje eu enfrento as dificuldades da vida, não me refugiando num cigarro de maconha, numa carreira de cocaína. Hoje não. Hoje eu vou até Deus. Hoje eu tenho Ele como meu amigo particular. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho a minha família, eu ajudo ali eles. Eu que trazia desgosto, hoje todo mundo olha para mim e fala, eu não imaginava. Pensavam que eu ia ter o mesmo futuro dos meus familiares, preso na penitenciária, e hoje eles olham para mim e não acreditam. Fica uma interrogação na cabeça deles. Poxa, como que pôde haver essa transformação? Eu via ele perturbado, sem perspectiva de vida, sem futuro, sem querer estudar, e hoje uma nova criatura, uma nova pessoa. As pessoas que trabalham comigo veem que hoje eu sou dedicado, hoje eu me empenho no que eu faço, hoje eu sou diferente. Eu tenho a mais absoluta certeza de que aquele que da mesma maneira que se entregou, seja para os vícios, seja para o que quer que seja, que esteja passando, se entregar para Deus, de fato e de verdade, Deus vai causar essa mesma transformação, essa mesma mudança, esse mesmo milagre. Ele dá vida. Enquanto esse mundo só oferece morte, Deus traz vida. E hoje eu tenho essa vida e não abro mão dela por nada.